Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Thursday Night Football interessante, com resultado bem diferente do que eu imaginei. E até mais elástico do que eu imaginei. Foi um jogo aí interessante entre Minnesota Vikings 20, 30 Los Angeles Rams. Vamos falar disso daqui a pouco, porque agora, recadinhos básicos, deixa aquele like legal pra caramba, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações, porque isso faz os números do YouTube melhorarem mais e mais, assim os algoritmos vão entender que o vídeo é legal, que o canal é legal e começa a espalhar ele para mais gente, assim o vídeo cresce junto com o futebol americano no Brasil e afora. Já fizeram tudo isso? Prontos para falar de Thursday Night Football? Então vamos embora, solta a vinheta. Bom, esse Vikings e Rams foi um jogo que começou muito, mas muito elétrico. Foram basicamente aí 4 drives com 4 pontuações, 2 pontuações para cada lado, 14-14. 14-7 para os Vikings até a virada do primeiro quarto para o segundo, 7-0 para os Vikings ao final logo no início do segundo quarto, e terminou assim, 14-14 o primeiro tempo. Pro segundo tempo em diante, só deu basicamente Los Angeles Rams. O McVay e companhia limitada ali no coaching staff praticamente descobriram que se você limitar Aaron Jones e limitar o Justin Jefferson, você trava o ataque do Sam Darnold. E o Sam Darnold começou a ver alguns fantasmas durante aí o segundo tempo, principalmente durante a parte finalzinha do jogo ali, que ele começou a errar uns passes assim de forma bem terríveis. Não diria que ele estava vendo fantasmas, mas que a defesa dos Rams deu um jeito de travar esse ataque. Deu e funcionou muito bem. Não é Kyle Shanahan, tá vendo como se faz? Curiosamente, duas derrotas seguidas, depois de abrir 5-0, será que Sam Darnold foi desmascarado? Esse jogo ele já não jogou tão bem, tá certo? Primeiro quarto foi muito bom, obrigado. Segundo quarto, mais ou menos. Terceiro e quarto, ele teve momentos instáveis, né? Alguns momentos muito bons, alguns erros bem grotescos, algumas faltas, algumas não, até bastante faltas, se a gente for analisar, que atrapalharam bastante o ataque dos Vikings e também a defesa. Tá certo que no finalzinho do jogo teve um safety, esse safety foi causado com face mask, os juízes não deram, mas vamos lá. Os juízes acabaram facilitando o placar do jogo? Com certeza não, já estava 28-20, era primeira para 10 na linha de 5 jardas do campo de defesa dos Vikings. Ia mudar muita coisa? Talvez mudasse um pouco. Ia adiantar? A gente não sabe. Foi um jogo bem confuso com a arbitragem, principalmente a partir do segundo tempo. Muitas faltas marcadas, algumas bem marcadas, óbvio. Aquelas benditas formações ilegais que já estão enchendo as paciências, mas ok. Se estava formado ilegal tem que marcar. Tá parecendo aquelas marcações de taut, né? Como eu já falei em outros vídeos aí de 3, 4 anos atrás, que estavam enchendo as paciências também, que tudo era taut, tudo era taut. Agora tudo é formação legal. O cara tá com meio pé diferente ali na posição, formação ilegal. Mas marcaram. Isso complicou demais? Complica algumas jogadas. O problema é que complicou para os dois lados. A diferença é que mesmo com o turnover contra si, o Matthew Stafford ainda lançou 4 touchdowns. O Sam Darnold lançou apenas 2. Não tivemos touchdowns corridos nesse jogo. Um jogo corrido bem apático, tá? Mas o Los Angeles Rams chegaram a 107 jardas. Só o Kyren Williams aí chegou a 97 jardas. Ok, beleza. Mas foi uma média de 4,2 jardas por corrida. A mais longa foi de 17 jardas. No lado do Minnesota Vikings nós tivemos aí o Aaron Jones com 58 jardas apenas. Conseguiram impedir Aaron Jones de fazer a festa na defesa. Eu achei que seria o contrário. Eu achei que Aaron Jones conseguiria vazar bem a defesa do time de Los Angeles e não foi o que aconteceu. O time de Los Angeles deu uma boa segurada aí no ataque terrestre dos Vikings. E vamos lá. Eu sei que tem outros jogadores tem outros running backs no time. Não usaram direito porque não quiseram. Quem usou um pouquinho mais aí seus reservas, ou seu reserva imediato, foi justamente o time de Los Angeles, que usou o Blake Corum em algumas corridas, 4 corridas, 9 jardas, nada demais, mas utilizou ele também fazendo algumas recepções,
na verdade uma recepção, totalizando 9 jardas aí ao todo. Então ele teve aí um total de 18 jardas entre recepções e corridas. O Aaron Jones ainda também teve bastante jardas recebidas, bastante. 37 em 2 recepções, 37 mais 58, 88, 95 jardas totais. É muita coisa? Não, porque o jogo corrido não entrou. Se a gente for somar jardas de Kyren Williams com as recebidas, o Kyren Williams recebeu 19 jardas, com 97, 107, 116 jardas. Bem mais que Aaron Rodgers, mesmo tendo recebido o menor número de jardas em relação a Aaron Jones. Aaron Rodgers não, Aaron Jones. Os números aqui dos quarterbacks, para a gente ver a diferença que teve dos dois quarterbacks. O Sam Darnold teve 18 passes completados de 25 tentados, 240 jardas, média de 9,6 jardas por tentativa, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, mas foi sacado 3 vezes e perdeu 28 jardas. O Matthew Stafford teve 25 passes tentados, 25 passes completos de 34 tentados, 279 jardas, uma média de 8,2 jardas por tentativa, menor a média que o Matthew Stafford ou que o Sam Darnold. Sofreu uma interceptação, porém todavia não sofreu um único sack. A defesa dos Vikings, que até a sua parada de bye era uma das mais que incomodavam os adversários, no último jogo ainda incomodou bastante o Jared Goff. Nesse aqui não incomodou tanto assim não o Matthew Stafford. Não sofreu um sack sequer. O Van Ginkel passou em branco semana passada e nessa semana também. Será que o Lions mostrou o que fazer? Como fazer? Quando fazer para parar o ataque dos Vikings? Pode ser que sim. Eu quero saber nos comentários se você pensa da mesma forma que eu. Será que os Lions mostraram como parar o Minnesota Vikings, assim como o 49ers ano passado mostrou como parar os Eagles? Pode ser que sim. Alguns técnicos vão aproveitar aquelas falhas que os Vikings mostraram contra o primeiro time que os venceram, e aí vai fazer a festa só melhorando alguns detalhes para tentar parar com mais eficiência. No caso dos Rams, que era um time que estava cotado aí como zebra, né? Se ganhasse seria zebra, e ganhou, complicando ainda mais a vida do 49ers, que agora tem que ganhar do Dallas Cowboys nesse domingo, embolando ainda mais a divisão da NFC Oeste. Nós temos aí um campeonato que está nivelado meio que por baixo no lado oeste da NFC. No lado norte, parece que a coisa está se complicando um pouquinho aí para o lado dos Vikings. Eles estão agora em segundo lugar, não sei se em terceiro por conta dos números em relação ao Green Bay Packers, que ainda joga nesse domingo e provavelmente vença o Jacksonville Jaguars, deixando aí provavelmente o Minnesota Vikings em terceira posição. Nada muito disparado. Dependendo de como for o jogo do Chicago Bears, eu não fiz as contas, mas será que eles podem passar também o Minnesota Vikings? Eles ficariam 5-2 se vencessem. Eu não lembro como que tá aí as coisas dentro da divisão. Vamos fazer isso agora, para falar a verdade. Classificação, abrir a aba, vamos lá, NFC Norte. Ó, tá em segundos, o Green Bay Packers ainda está em terceiro, tá? Por conta dos confrontos dentro da divisão. O Green Bay Packers não tem nenhuma vitória, só uma derrota, enquanto os Vikings têm uma vitória e uma derrota. Se por um acaso o Chicago Bears vencer o Washington Commanders, eles vão para 5-2, mas acho que permanecem em quarto, porque eles teriam aí uma vitória como visitante, enquanto os outros times têm mais de 2 vitórias, e não teriam ainda nenhuma vitória em divisão, porque não teve ainda confronto divisional. Consequência, ele permaneceria ali em quarto lugar, mesmo estando com 5-2, mas emboladíssimo aí a situação da divisão norte da NFC. No caso do Green Bay Packers, no caso do Los Angeles Rams, nós temos aí um time que agora está, realmente já está em terceiro lugar. O São Francisco já está em último, porque o São Francisco aí tem 1-2 como visitante, mas tem apenas uma vitória e 2 derrotas dentro da divisão. Os Rams têm uma vitória e uma derrota, o que favorece eles nessa classificação. Os Cardinals também com 3-4 estão em segundos, porque tem 2 vitórias dentro da divisão.
E o Seahawks está em primeiro porque mesmo 0-1 na divisão, eles estão 4-3 e estão com mais vitórias do que derrotas. Essa divisão está nivelada, só que bem mais abaixo do que já esteve alguns anos atrás. Voltando aqui para a análise dos jogos, olha as diferenças dos números de defesa. Os Vikings tiveram aí 71 tackles totais, 6 tackles for loss, 5 passes desviados e apenas 2 QB hits. Já ao lado dos Rams, eles taclearam bem menos, 54 vezes, só que tiveram 3 sacks, 4 tackles for loss, menos do que o adversário, mas tiveram. Não teve nenhum passe desviado, mas tiveram 6 QB hits, dos quais 3 se transformaram em sacks para grandes perdas de jardas. Ou seja, a pressão fez com que o Sam Darnold desse aquela, talvez tremida, abalou um pouco o sistema aí do Sam Darnold. Será que a casa caiu de vez? Ou temos que esperar um pouco mais? Ano retrasado com os Panthers, depois de 4-0, depois que veio a primeira derrota, a casa desabou. Dessa vez eles estavam 5-0, 5-1 e agora 5-2. Será que desabou de vez? Vamos esperar o campeonato continuar para saber se sim ou não. Mas ele vai continuar como titular. Por quê? Porque o JJ McCarthy está machucado, não joga esse ano, fez cirurgia no joelho. E o reserva imediato é o Nick Mullins. Se você tiver que confiar em Nick Mullins para chegar a algum lugar, se interna, tá? Porque Nick Mullins e nada é quase que a mesma coisa. Ele pode ter até uma jogada aqui, outra jogada ali, mas do resto é pior que o Sam Darnold vendo fantasmas. Então, eu diria que a situação é manter o Sam Darnold e só entra o Nick Mullins em caso de necessidade, tá? Mesmo que Brett Rypien volte de contusão, né? Vá saber, não é a mesma coisa do que o Sam Darnold, e ele vem jogando relativamente bem. O jogo de hoje não foi de todo ruim, mas também já não foi nem mesmo melhor do que a semana passada contra os Lions. Ou seja, está decaindo a qualidade do Sam Darnold? Diga aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima, valeu!